eu estaria mentindo. Não esperava, tá? Deus seja louvado e eu estou meio sem jeito. Ah, Deus seja louvado. Eu quero convidá-los a abrir a palavra. Livro de João, capítulo 15. Talvez a minha tradução vá divergir um pouco. Eu gosto muito da King James. E talvez mude um pouco do que está sendo colocado aqui no nosso telão. E por hoje ser um dia especial, assim, um dia do pastor, e não lembro quando foi que eu preguei num sermão ou num dia de pastor. Lá quando eu era seminarista, lembro que sim, uma vez, mas depois de consagrado, não mais. Então vai ser muito bom hoje falar a um pastor e a uma igreja. E o que é melhor ainda, nós estamos aqui há um mês, um pouquinho. Não tem como eu lançar uma carapuça, eu não conheço nada. Então, tudo que for dito aqui está sendo falado pela graça, tá? Não estou dizendo nada que eu saiba, o que alguém me contou, o que eu acho. Não acho nada, que a palavra diga, que ela ache, que ela nos conduza. Amém? Capítulo 15 de João, verso 5 apenas. Eu vou pedir por hábito, tá? Vamos colocar em pé em reverência à palavra. Apesar de eu ser de uma outra conversão por enquanto, né? Nós seremos de outra logo logo. O hábito é muito igual, é muito parecido, né? É uma família só. Capítulo 5 diz assim. Capítulo 15, verso 5, digo, né? Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis realizar obra alguma. Ou nada podeis fazer em algumas traduções, talvez seja essa. Mas, feche os seus olhos, vamos orar. Amado Deus, poderoso Pai, agradecidos somos por esse dia, ó Pai. Agradecidos somos por o Senhor nos permitir chegar à noite. Quantos, ó Deus, viram esse dia iluminar, mas não viram ele simplesmente escurecer. Chegou o dia deles, ó Pai, mas nós estamos aqui. E estamos de pé para glorificar o Teu nome e dar graças a Deus por tudo. Que o Senhor continue, ó Deus, a nos tratar, a nos conduzir na Tua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e tire de nós aquilo que não Te agrada. Continua, Senhor, a insistir em nós. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Sabe, pastor Miguel, quando a gente é seminarista, o pessoal costuma encher a gente de livros. E a gente, alguns, é obrigado a ler, né? É leitura obrigatória. E nós temos um seminarista aqui que eu conheci hoje. E, entre tantos os livros, eles me sugeriram um que eu fiz questão de ler. E o título é Se Eu Começasse Meu Ministério Hoje. Eu já o li 2 vezes e essa semana eu folheei ele. Não encontrei, baixei o PDF, né? Na mudança, muita coisa eu não encontrei. Porque eu relembrava de alguns contextos que ele trazia. Muito útil, um pastor jubilado, americano, fazendo algumas análises do seu ministério e com isso, instruindo aqueles que seriam iniciantes. E ele tem um texto que ele coloca assim, que um jovem pastor chegou para um pastor já jubilado, frustrado esse jovem pastor. Ele olha para o pastor jubilado e pergunta assim, pastor Miguel, pastor, Deus tem prediletos? Aquele pastor jubilado, por um instante, olha para aquele novo pastor e diz assim, não, Deus não tem prediletos, mas Ele tem amigos íntimos. Aquele que o busca em silêncio e em oração. Aquele que o busca em sinceridade de coração. Eu vou começar falando só um pouquinho aqui ao pastor Miguel, que sabe de muita coisa e, sem dúvida, sabe me ensinar muito mais do que o que eu vou dizer aqui para ele. Mas sabe, pastor Miguel, é tentador estar na sua posição e diante de uma igreja dessa que nos ama
e a gente achar que nós somos alguma coisa. Na terça-feira, numa conversa rápida que nós tivemos ali à porta, o pastor Miguel falou de algo muito parecido com o que eu li nessa noite aqui, de que ele não teme nada e que nada é dele, e que só virá para ele aquilo que o Senhor tem como dele. Ele demonstrou muita tranquilidade e segurança, não por orgulho, não por alguém que tenha um conhecimento, alguém que diz assim, eu tenho uma igreja, mas por humildade. E se eu fosse dar um título a esse sermão, eu certamente diria que ele é o sermão, o segredo do sucesso. Porque todos nós, quem aqui não estudou teologia, e alguns aqui sim fizeram, eu sei disso, e pelo tipo de palavra que eu já ouvi sentado nessas cadeiras, os irmãos aqui são extremamente bem instruídos, bem capacitados, e houve uma teologia sadia desse púlpito, graças a esse pastor, que é sadio. Só que quando nós nos formamos, ou quando nós ingressamos em uma faculdade, nós não a fazemos com a intenção de sermos mais ou menos. Nós fazemos para sermos bons no que iremos fazer. É para isso que a gente estuda. Eu não sei qual é a sua formação. Antes de eu fazer teologia, eu fiz contabilidade. E como isso é chato, irmãos, é muito chato aquela cadeira, é muito chato aquela mesa, é muito chato aqueles papéis, é muito chato aqueles monte de normas e técnicas. E eu descobri isso depois de formado, tá? E eu disse, tchau, não vou ser contador, tchau CRC, pode dar baixa. Mas eu estudei com força e com vontade, com afinco, porque eu queria ser bom no que eu fazia. Mas quando eu fiz seminário, eu descobri que eu tinha que ser ruim para mim estar aos pés de Deus. Fraco. Simples. Eu disse, mas então eu vou estudar tantos livros, compreender tanto de Deus, para andar de joelhos? Sim. Sim. Pode alguém querer estudar tanto para andar de joelhos? É isso que a gente aprende quando lê Bíblia. É isso que a gente descobre quando estudamos a palavra. E agora eu não digo apenas para um pastor ou para alguém que almeja ser pastor. Eu estou falando para uma igreja e para quem quer ser servo no todo. Se você deseja estar diante de Deus, a melhor forma de estar é de joelhos. Aí você está de pé. Quando você se coloca de pé, a soberba vem junto, a arrogância vem com você. E aí nós sabemos, ela precede a queda. E essa é a razão, talvez, da pergunta desse pastor, a esse pastor jubilado, frustrado, porque nós saímos com tanto conteúdo em nossa cabeça, que nós esquecemos de perguntar para Deus, o que é que o Senhor quer que eu pregue nessa noite? A gente consegue dissertar sobre vários temas e vários conteúdos de forma técnica. Mas sabe o que a gente não consegue fazer? E Deus não nos deu essa condição, e louvado seja Deus por isso. Nós não conseguimos transformar vidas, nós não conseguimos mudar pessoas. E às vezes há uma grande ilusão em achar que pode-se mudar pessoas. Pode-se usar técnicas para isso. Quem fez psicologia ou psicanálise sabe o quanto há meios de induzir pessoas. Sabe disso. Se você conhece, eu sei que você conhece, Gênesis capítulo 3 trata da queda do homem. Uma pergunta muito sutil foi feita ali. É verdade que você não pode comer de todas as árvores do jardim, Eva? Aí Eva simplesmente olha e diz assim, não, você compreendeu errado a palavra. Eu não posso comer daquela árvore do jardim, a que está no meio. Agora Eva viu a árvore do meio do jardim.
Porque a pergunta foi de todas e ela fez questão de fazer a ressalva, não daquela. E quando ela olha, ela diz assim: "E não é que a danada é bonita? E não é que o fruto é bonito? Eu ainda não tinha prestado atenção." Olha a sagacidade da pergunta. Olha como é fácil a gente se enganar, né, pastor? Olha como o diabo chega sorrateiro em cada um de nós. E se você está pensando que ele está preocupado em fazer nos cair agora, engano seu. Para ele não faz diferença. Ele só precisa fazer você e eu cair aos 45 minutos do segundo tempo. É o suficiente para ele ter vitória. Ele não tem pressa. E o que o diabo sugeriu a Eva foi: não, Eva, que história é essa? Se você comer, você será como Deus. E aqui desperta em Eva aquilo que nós temos até hoje, que é uma vontade imensa de ter controle sobre tudo. E se eu pudesse, irmão, se eu pudesse, eu teria tanto controle sobre a minha vida que eu teria o dinheiro de pagar as minhas contas que vão vencer daqui a 10 anos, se eu estiver vivo. Se eu pudesse. Oh, mas quem dera a minha conta ouvisse isso. Ela vai dizer: sabe de nada, inocente. Coitado. Mas eu quero que a dos irmãos sejam diferentes. Mas isso se eu pudesse, eu teria controle sobre tudo isso. E eu sei que talvez alguns aqui sejam assim. Eva comeu do fruto. Os irmãos sabem que a eternidade do homem era condicionada à sua obediência. A eternidade no paraíso. Eterno todos somos. E depois então que Eva comeu e deu a Adão, aí sim a gente tem um selo. Porque a palavra foi revelada a Adão, não a Eva. Por isso que quando Eva comeu não há uma queda. O Senhor usa pastores que vivem de joelhos e revela a palavra a pastores para revelar uma igreja. Ele mantém hierarquia. É por isso que o que eu vou dizer que os irmãos não é puxando sardinha de ninguém, tá? Se o teu pastor é um pastor que de fato você vê que está nos pés do Senhor, honra de verdade ele, sabe, pastor Miguel? E eu tenho essa visão do Senhor, tá bom? Em apenas um mês e pouco é possível se ter algumas noções. Nós não somos mais meninos para não saber fazer avaliações. Então honra a igreja, honra de verdade, não honra apenas com alguns presentes, não. Honra com oração, honra com obediência, honra com carinho, porque é recíproca, é verdadeira da parte dele, tá? Mas quando eles caíram, irmãos, nós caímos juntos, seguimos juntos. E essa soberba vem em nós desde a queda. Essa ideia de querer ser está em nós desde o dia da queda. Não são poucos os embates que Cristo teve aqui na terra com fariseus, com escribas. Há uma passagem no livro de Lucas, da mulher encurvada. Lucas, eu anotei esse texto, ele está aqui, eu estou tentando encontrar. Se eu não me engano, capítulo 10, a partir do 13. Eu não vou ler, mas eu vou contar o contexto. Irmãos, se tem uma coisa que Jesus Cristo fez com muita habilidade quando esteve aqui na terra, foi não deixar um método. Se você procurar um método na palavra de Deus para cura, você não vai encontrar. Se você procurar uma igreja que Jesus Cristo instituiu como local, ou como instituição física, ou pessoa jurídica como nós somos, você também não vai encontrar. Porque o foco dele era gente, e sempre foi gente. Mas Jesus Cristo, quando entra no templo, eu ainda quero fazer ligação ao que aconteceu em Gênesis pela necessidade que nós temos de ter controle. Quando Jesus Cristo entra no templo ao sábado, entra também uma mulher encurvada. Os irmãos que já estudaram um pouco de história sabem que as sinagogas, elas tinham as suas divisões. Entravam homens de um lado, mulheres de outros, e eles todos ali cultuavam.
E quando aquela mulher passava, Jesus Cristo, então, a vendo passar encurvada, ele a olha, em algumas traduções diz que ele simplesmente diz, se liberta. Em outras dizem que ele chamou ela mais para perto e disse, se liberta. E aquela mulher, 18 anos, encurvada, simplesmente volta ao normal na frente da congregação inteira. E aqui sim começa o meu espanto. O milagre, nós nos acostumamos. Aquele líder da sinagoga, aquele pastor local, ele diz assim, olha, vocês têm a semana inteira para vir aqui ser curado, porque vem no sábado. Mas eu fico ouvindo e lendo um texto desse, eu disse a mim mesmo, mas que pastor arrogante. Que pastor arrogante era esse? Que homem frio de espiritualidade. E a gente tem igrejas dessa condição. Esse pastor, esse escriba, esse fariseu, era um teólogo com muita habilidade. Eu tenho certeza que ele conseguia falar de textos do Pentateuco, que era o caso deles, e falar com muita habilidade. Mas ele não tinha compaixão, ele não tinha misericórdia, ele não sabia derramar graça sobre pessoas. Ele era um pastor. Aí Jesus Cristo, então, vendo aquela situação e ouvindo aquela palavra, ele faz uma comparação. Aqueles homens que simplesmente pegavam o seu burro no dia de sábado e o desamarrava e o levava para tomar água. Ele tinha amor àquele jumento, àquele burro. Ele tinha compaixão. Mas ele não tinha compaixão da sua igreja. E agora ainda me assusta mais ainda. Aquela mulher encurvada era um demônio que estava possuindo ela. 18 anos o demônio assistia aquele culto ali naquela igreja. Se um demônio consegue estar entre nós, sentado entre nós e assistindo um culto entre nós, eu tenho certeza, pastor, que aquela igreja era fria do Espírito Santo, que ele era ausente naquele lugar. Faltava Deus, faltava graça, faltava amor, faltava misericórdia. Isso é reflexo de quando a gente acha que pode fazer as coisas sem Deus. Quando a igreja acha que é autossuficiente. Quando a igreja acha que, não, eu sei como fazer. Eu sei como fazer. Deus me disse. Se Deus te disse, ok, vai em frente. Mas se é teu conhecimento técnico que te diz, fica atento. Pode ser que te preceda uma grande queda. Pode ser que a queda seja grande e dolorida. E talvez você seja mais um frustrado. Diante de Deus dizendo, eu fiz tudo que o Senhor mandou. Por que não tem o resultado esperado? Eu sou a videira. Essa é a condição para todos nós, tá? Não é para um pastor. Eu sou a videira verdadeira. É assim que Cristo diz. Se você quiser dar frutos, esteja ligado em mim. Eu lembro quando eu li Salmos de número 37, verso 4. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu ainda era solteiro quando eu li esse texto, eu lembro como hoje. Aí eu pensei, rapaz, isso aqui é o caminho, viu? Além de dinheiro, vou arrumar uma mulher bonita. Agora pensa se uma peça mais ou menos acha uma coisa bonita. Eu achei, tive graça e misericórdia. Mas eu disse, meu Deus, é o caminho do sucesso. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha, eu achando que o texto é do jeito que eu quero. Olha a interpretação teológica, né? Quando eu venho conhecer esse aqui, eu disse, mas eu tenho que estar fazendo a vontade de Deus, não basta simplesmente fazer um acordo com Deus? Não, não basta. Não basta. Depois eu entendi que agradar-te do Senhor vai perguntar a Deus aquilo que Ele quer de mim, o que Ele pensa de mim, como Ele quer que eu haja, quem Ele quer que eu seja. Quando eu chegar nesse patamar,
os desejos do meu coração serão os desejos de Deus também. Não sou eu que mudo Deus, sou eu que entendo o que Deus quer para a minha vida. E aí então o Senhor trabalha em mim, trabalha em nós. Irmãos, é muito interessante quando a gente começa a entender a palavra. É muito interessante. Esse mesmo autor, no livro, ele diz assim: eu pregaria sermões expositivos. Isso é muito interessante. Talvez os irmãos não se dão conta, mas às vezes alguns sermões que vêm aqui no púlpito, eles podem ser temáticos. Isso é muito bom, não tem nada de errado contra isso. Ou contra um sermão temático. Aniversário da igreja, a gente escolhe um tema. Lá vai um sermão dentro do contexto, ok? Não tenho nada contra isso. Mas eu observava e conversava com o pastor Miguel que ele prega de forma mais expositiva. E eu disse, bacana, pastor, como eu gosto de sermões expositivos. Sabe por quê, irmãos? Deus disse que abençoaria a sua palavra, não a minha palavra, não a palavra dele. Quer ser transformado, quer ver vidas abençoadas, prega a palavra. É ela quem faz as pessoas enxergarem o caminho, a verdade e a vida. Não somos nós. Nós não podemos, por mais que a gente seja eloquente, tem pastores de uma habilidade imensa com a palavra, mas nós não podemos fazer vidas chegarem aos pés de Jesus. Nós não temos essa habilidade. E quando nós, como igreja, estamos ligados na videira, que alguém sobe nesse púlpito, e ele é somente técnico, às vezes a gente estando nos bancos, a gente sai do culto com um sentimento de vazio. Não sei se você já teve essa experiência. Mas às vezes isso não é culpa nossa que estamos nos bancos. É culpa de técnicas que sobem no púlpito. Púlpito não é lugar para usar técnica. Púlpito é lugar para falar a palavra. Sempre vai ser. Ele nunca vai abençoar a minha palavra. Não há esse acordo. Ele não abençoa a tua palavra quando tu fala sobre Cristo a alguém. Ele abençoa a palavra dele. Eu gostaria que você, irmão, como igreja, tivesse a ousadia de pedir para Deus continuar a te usar como igreja. Quero que você lembre que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E aqui eu quero ressaltar que você pode sim ser abençoado financeiramente quando o texto fala dessas questões. Eu não estou dizendo aqui que o texto não está dizendo que a gente não possa receber de Deus graças materiais. Não. Mas o que o texto está dizendo é que a gente pode suportar tanto alegria como tristeza, como as dores, tudo para a glória de Deus. E como nós temos dificuldade com isso, nosso coração, a nossa intenção é que Deus sempre seja generoso conosco. Mas se nós, de fato, tivéssemos a consciência do quanto Deus deseja que a gente seja, primeiro, generoso com o outro, nós não seríamos, talvez, tão retentores da bênção que nós temos. E o mundo carece. O mundo precisa ver Cristo. Não somente em nossas palavras, mas em nossas vidas. E eu sei que talvez essa seja a parte mais fácil do evangelho, tá? Falar ao púlpito ou falar a alguém. Essa talvez seja a parte mais fácil. Mas quando a gente percebe que vocês conseguem descrever um pastor que está aqui há 20 anos e falar das suas virtudes, isso quer dizer que há um trabalho também realizado na prática. E esse trabalho sim merece ser louvado. Não para a honra e glória de nenhum ser humano, mas para a glória de Deus. Então, meu querido, se você deseja ter vitória, né, vai parecer até que é um pouquinho do marketing, né?
Se você deseja ter vitória, se ajoelhe nos pés do Senhor. Peça para Ele mudar teu coração. Peça para Ele mudar a sua vida. Peça para Ele mudar teus sentimentos. Peça para Ele tratar teu coração e junto com Ele tudo aquilo que é lixo dentro dele. Todos os nossos valores precisam ser mudados. Todos os nossos pensamentos às vezes precisam ser tratados. Há muita coisa em nós que não agrada a Deus. Há muita coisa em nós que impede com que sejamos produtivos. Mas eu acho esse texto maravilhoso. Antes do 5 ele vai dizer assim, olha, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dado. Nós sabemos o caminho, a palavra, e sempre será a palavra. Nunca será outra coisa. Sempre será a palavra. A primeira queixa de Jesus, ou melhor, de Deus falando a Jeremias, e Jesus fez uso disso quando esteve no templo, é que os seus pastores conheciam a palavra, mas não conheciam o Senhor da palavra. E Cristo fez menção disso quando ele disse assim, eu estou aqui, diante de vocês. E aqueles doutores olharam e disseram apenas, sim. E você? Quem é? Eles não reconheceram a Cristo diante deles. Eu quero seguir para o fim dizendo assim aos irmãos. Se tem uma coisa que eu oro a Deus com muita frequência é, Senhor, não deixa que eu seja apenas um conhecedor da Tua palavra. Talvez se você está aqui nessa noite e ainda não teve um encontro, um reconhecimento com Jesus, talvez você devesse pensar melhor sobre isso. Não basta conhecer a palavra, você precisa se entregar a ela, se dobrar a ela para ser salvo. Essa é a condição. Precisa reconhecer o senhorio dela sobre a sua vida, sobre a minha vida. Para ser salvo, essa é a condição. Não basta ter domínio técnico. É preciso viver de acordo com o que o Senhor da palavra também diz. E viveu. Ele é o nosso maior exemplo. Ele é o nosso pastor supremo. Que cada um dos irmãos pensem nessa noite. Qual é o tamanho do senhorio de Cristo sobre a sua vida? Qual é a dimensão? Que o pastor Miguel continue a andar de joelhos. Que seja exemplo para cada um de nós. Tá? Que essa igreja continue a andar de joelhos. E nós veremos Deus agir. Para a glória dele.